Vai no computador. Muito bem. Então, bom dia a todos e a todas. Honrados com a presença das senhoras e senhores. O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem a satisfação de abrir os trabalhos da 27ª Sessão de Apresentação e Defesa de Exame de Qualificação da mestranda Jéssica dos Santos Garcia. Nessa sessão, Jéssica apresentará e qualificará o seu projeto de dissertação intitulado Validação do Instrumento Traumatic Grief Self-Report Plus, TGI-SR Plus ou mais, para o português brasileiro, com o objetivo de satisfazer os requisitos do exame de qualificação. A avaliação será o encargo do orientador e os membros da comissão de avaliação. O professor Dr. Wagner de Lara Machado, da PUC do Rio Grande do Sul, e a professora doutora Alice Loft-Brunet, da Université Paris-Nanterre. Então, a Jéssica vai fazer a apresentação, e aí a gente passa para a arguição, então, o professor Wagner, depois a professora Alice. Então, Jéssica, é contigo. Tá bem, vou compartilhar minha tela aqui. Estão todos vendo? Está carregando ainda. Agora foi, perfeito. Uhum. Tá, deixa eu só baixar aqui. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Jéssica dos Santos Garcia. Eu vou qualificar o meu projeto de mestrado, intitulado Validação dos Instrumentos Traumatic Grief Inventory Self-Report Plus, o TGI-SR Plus, para português brasileiro. Eu faço parte do grupo de Cognição, Emoção e Comportamento, e meu orientador é o professor Christian Christensen. Então, o que é o luto, né? O luto é uma reação dolorosa, mas esperada no ciclo vital. Todas as pessoas vão experienciar em algum momento a perda de um ente querido. A gente sabe que, né, de acordo com os estudos, as reações emocionais são muito dolorosas, né? E dificulta, assim, a retomada da nossa vida, mas com o tempo, esses sintomas vão amenizando. Porém, nós percebemos que uma parcela da população demonstra não conseguir se adaptar tão facilmente, né? Tendo um sofrimento significativo. Dado isso, eu trouxe o desenvolvimento histórico e teórico do luto, para a gente compreender um pouquinho mais. Então, o primeiro estudioso que vai falar sobre o luto é o Freud, no seu livro Luto e Melancolia, que ele traz uma pequena diferenciação entre o que seria um luto esperado, que é o trabalho de luto, né, em que seria essa intensificação desses sintomas e depois diminuição e retomada da vida, retomada do prazer nas atividades. E a melancolia seria essa outra posição do sujeito que não conseguiria retomar as suas atividades, né, não conseguiria reengajar a sua libido e ter prazer nas suas, no seu dia a dia. Então, ele trouxe, assim, essa diferenciação. Né, falando sobre questão de sintomas, alguns desses apontamentos que Freud fez estão presentes hoje nos nossos instrumentos, então por isso que é importante a gente compreender essa evolução histórica. Posteriormente, Lindman também foi um autor que adicionou algumas questões importantes, né, de reações esperadas e o conceito de fases. Ao avaliar, ao observar pessoas enlutadas, ele percebeu que existia o que parecia um processo esperado do luto, algumas saudades intensas da pessoa perdida, mas que com o tempo essas fases seriam progressivamente elaboradas e a pessoa conseguiria, né, retomar a sua vida. Bowlby também adiciona, né, ainda mais essa teoria, a questão do luto, com a sua teoria do apego, e principalmente em relação ao apego ansioso, né, em que ele traz que diferentes posturas, diferentes tipos de apego teriam diferentes resoluções do luto ou não resoluções, né, ou sofrimento intenso. Também temos a Elizabeth Kubler-Ross, né, referência na área, que falou em fases de luto, né, que é algo muito conhecido, em seus estudos com pacientes paliativos. Então, seria o luto, as reações de luto em relação à sua própria morte. Ainda
nós temos, né, na teoria, autores sociais e também cognitivos comportamentais que adicionaram outras perspectivas que estão em atualização até hoje, assim, então, relação de enfrentamento, relação de crenças pessoais em relação ao processo de luto também. Ainda nessa questão histórica evolutiva, assim, das questões do luto, nós temos os critérios diagnósticos, pensando assim, bom, temos uma teoria robusta com vários autores, porém, ainda nos anos 90 tinha uma falta de estudos empíricos. E Pringerson iniciou um trabalho empírico, observando pessoas enlutadas, e percebeu que existiam aqueles indivíduos que, apesar de ter um tratamento específico, o que na época era depressão advinda do luto, mesmo com fármacos, com tratamentos específicos para a depressão, esses pacientes pareciam não melhorar dos sintomas, esses outros sintomas. Então, eles resolveram fazer um estudo para buscar essa diferenciação entre, bom, se existe algo aqui que não tem uma melhora de sintomas quando a gente está tratando de depressão, então parece ser outro construto. Então, o foco deles foi uma diferenciação entre o que era o luto como um processo esperado e o que era um sofrimento advindo do luto. E para isso eles criaram a primeira escala de avaliação de sintomas, que foi a Inventory of Complicated Grief. Com essa escala, eles também conseguiram fazer mais estudos de evidências sobre o luto complexo, que era a definição da época, e o luto esperado. Então, foi possibilitado mais estudos de prevalência, né? Um grande estudo que foi possibilitado na época foi o Whale Behavioral Study, que possibilitou a definição de um transtorno de luto complexo persistente, que apareceu em 2013, então, no DSM-5, na seção de diagnósticos emergentes. Então, pela primeira vez, a gente teve uma definição clara do que seria esse transtorno do luto complexo persistente, separado de outros diagnósticos, como ansiedade, depressão ou TEPT. Posteriormente a isso, no CID-11, com a atualização do 10 para o 11, nós tivemos, então, a adição do Prolonged Grief Disorder, na seção de desordens específicas associadas ao estresse. E, em 2022, com a atualização do DSM-5-TR, né, a revisão do DSM-5, nós tivemos também a inclusão do transtorno de luto prolongado, que teve a mesma definição, né, na seção de transtornos relacionados ao trauma e a estressores. Pensando, né, nessa evolução, nessa modificação de definições, incluindo no CID-11 e no DSM-5-TR, a gente teve anteriormente a isso, seguindo as definições da Pringerson e do DSM-5, o nosso instrumento TGI-SR, que foi o anterior ao TGI-SR Plus, né? Que ele contava com 18 itens. Porém, ele tinha apenas a avaliação de sintomas dado transtorno de luto prolongado por Pringerson e transtorno de luto complexo persistente pelo DSM-5. Então, existia uma lacuna dado essas atualizações. Esse instrumento foi validado e adaptado para o português do Brasil pelo nosso grupo, então nós compreendemos a importância de continuar atualizando esse instrumento. Aí que entra o nosso Traumatic Grief Inventory Self-Report Plus. Ele é uma atualização de 5 itens, dado a definição apresentada no CID-11 e no DSM-5-TR. Então, falando um pouquinho da prevalência também de transtornos de luto prolongado, né? O porquê que a gente precisa ter um instrumento de qualidade para avaliar esses pacientes. Em torno de 7 a 10% das pessoas enlutadas podem desenvolver transtorno de luto prolongado.
O transtorno de luto prolongado também é associado ao risco maior de doenças cardiovasculares e autoimunes, e as pessoas que apresentam o transtorno de luto prolongado têm maior risco em desenvolver transtorno depressivo maior e também transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. A população de maior risco para o transtorno de luto prolongado são os idosos. Então, também pensando que a população brasileira está envelhecendo, nós precisamos ter um modo de avaliar esses pacientes e também prover um tratamento adequado. Dado isso, a gente compreendeu a importância, então, de disponibilizar um instrumento atualizado que possibilite realizar a avaliação precisa desses indivíduos brasileiros que possam apresentar o transtorno de luto prolongado. Como objetivo geral, a gente tem no nosso trabalho avaliar os elementos de validade para a versão em português brasileiro do TGI-SR Plus, como objetivo específico, avaliar a estrutura interna da versão em português brasileiro, examinar as estruturas fatoriais do TGI-SR Plus em uma amostra de enlutados brasileiros, explorar o padrão de associação entre os itens do TGI-SR Plus e as medidas de TEPT pelo instrumento PCL-5 e as medidas de depressão pelo instrumento PHQ-9. A gente vai avaliar também a sensibilidade e especificidade de pontos de corte para o TGI-SR Plus e investigar parâmetros de dificuldade e discriminação dos itens do nosso instrumento. O meu projeto se caracteriza como estudo transversal de caráter psicométrico. Bom, eu trouxe aqui uma diferenciação assim para a gente enxergar melhor quais foram essas mudanças, né, que aconteceram do DSM-5 para o DSM-5-TR, nossa revisão. O DSM-5, ele, por ser um diagnóstico emergente, ele era mais amplo. Então, houve, assim, uma especificidade maior quando passou para o DSM-5-TR. O critério A, que é o critério essencial, né? É o mesmo critério para os dois, que é experienciar a morte de alguém próximo, né? Com sintomas clinicamente significativos após 12 meses dessa perda. Aí nós temos o critério B, que são sintomas, né, questões mais essenciais. A gente pode observar que no DSM-5 tem uma relação um pouco mais com preocupação com o falecido, preocupação com as circunstâncias da morte, né, e mais itens. São 4 itens. No critério B do DSM-5-TR, a gente tem apenas 2 itens e mais específicos em relação a sentimentos e pensamentos da pessoa enlutada. Então, nós temos saudades intensas no B1 e o B2, preocupação com pensamentos ou memórias da pessoa falecida. E no critério C, que são os sintomas previstos, né, os sintomas que podem aparecer, no DSM-5 nós temos pelo menos 6 de 12 sintomas divididos em sofrimento relativo à morte e perturbação social. Já no DSM-5-TR, nós temos 3 sintomas de 8 que estão compilados, tanto sofrimento relativo à morte quanto perturbação social. Então, nós vemos essa diminuição, porém, uma especificidade maior. E eu marquei em vermelho os critérios que não apareciam no TGI-SR. Então, os autores perceberam que havia essa lacuna, que foi posteriormente agregada aos nossos itens extras, né? As nossas perguntinhas extras. Então, no CID-11, eu gostaria de falar uma questão assim rapidinho que a gente tem que pensar também qual é a função dos manuais, né? O DSM-5, tanto TR quanto o 5, ele é voltado para profissionais da saúde mental, e o CID-11 é voltado para profissionais da saúde em geral. Então, ele tem uma característica um pouco mais abrangente, porém, igualmente, né, específico e criterioso em relação a todos os critérios de transtorno de luto prolongado.
No critério essencial, nós temos também, igualmente, experienciar a perda de uma pessoa próxima, porém, diferentemente do DSM, ele traz um critério mínimo de sintomas clinicamente relevantes de 6 meses. A questão do tempo ainda é uma discussão entre autores. Porém, nós temos estudos de prevalência que demonstram que em relação ao tempo, a especificidade e falsos positivos não tendem a serem modificados, né? Temos como critério B, então, bem semelhante ao DSM, que é o longing for the deceased, no B1, que seria essas saudades da pessoa que faleceu, e preocupação persistente com a pessoa que faleceu. Aí, nos critérios de sintomas, nós temos 10 sintomas, e necessidade de apresentação de pelo menos 3. E os sintomas que não haviam aparecido no TGI, e estão presentes no TGI-SR+, é o C4, que é o denial, negação, o C5, que é a culpa, o C7, que é sentir que perdeu uma parte de si mesmo, e o C8, que seria uma inabilidade de experienciar humor positivo. Aqui eu quis apresentar, então, o que temos e o que faltou e o que foi adicionado no TGI-SR+. Os em vermelhos foram adicionados no TGI-SR+, e os que estão em cinza, todos eles já estavam presentes em algum item do TGI-SR. Então, uma coisa importante aqui é que eles são bem semelhantes e alguns deles tiveram mais de uma referência no item. Por exemplo, dor emocional, que estava presente em alguma pergunta do TGI-SR, que é o C4 do DSM-5, também estava presente o C1, que é tristeza, e o C3 do CID-11. Então, as flechinhas azuis são os que já estavam presentes no TGI-SR e as flechinhas verdes aqui são os que estão presentes no TGI-SR+, né, os critérios nos itens. Então, nós temos um exemplo aqui que perturbação na identidade, que é o C1 do DSM-5-TR, está em conjunto na mesma pergunta, né, os critérios, o C7, que é sentir como se tivesse perdido uma parte de si mesmo. Então, o que é o nosso instrumento, né, o TGI-SR+. Ele é um instrumento de 22 itens, auto-aplicável. Ele é apresentado em uma escala Likert de 1 a 5, sendo 1 nunca e 5 sempre. E ele avalia de forma abrangente os sintomas no último mês de transtorno de luto complexo prolongado DSM-5 e também a proposta da Prigerson e seus colaboradores, que também estava presente no TGI-SR. Adicionado o transtorno de luto prolongado nos critérios do CID-11 de 2019 e nos critérios do DSM-5 revisado de 2022. Então, ele faz essa diferenciação entre o luto como um transtorno mental e o luto como um processo esperado. Os nossos aspectos éticos, né? O nosso projeto já aconteceu a coleta de dado, que foi feita em 2 momentos. Ela aconteceu em agosto e novembro de 2020, de modo online, e em maio e outubro de 2022 também, de modo online. E o nosso projeto faz parte de um projeto maior que já foi aprovado no CEP, da PUC-RS, que é a avaliação de enlutados e intervenção em luto prolongado do SEC, né, do nosso grupo de estudos. Um pouquinho sobre a nossa amostra. Atualmente, a gente tem, então, 882 indivíduos. 89% deles são mulheres, o que é uma característica dos estudos de luto. Nós temos, em questão, a morte experienciada, né, a perda. Nós temos morte por Covid, nosso maior N, com 379 participantes, e a segundo maior N de morte natural, a prévia à pandemia, que foram 261 perdas. Bom, explicando um pouquinho mais dos itens que a gente vai validar.
São 4 itens que apresentam os critérios que estavam faltando ali do CID do DSM-5. Então, é do item 19 ao item 22. Eu trouxe aqui os itens. Então, o item 19, it felt unreal that she died, né? Pareceu irreal que esta pessoa faleceu. Então, no DSM-5, nós temos o critério de sintomas C2, que é o senso acentuado de descrença sobre o falecimento, e no CID-11, o critério de sintomas C4, que seria a negação, né, o denial. No item 20, I put an intense blame on others because of his death. Eu colocava intensa culpa em outras pessoas pela morte dele e dela. Então, tá o critério C5, que é culpa, do CID-11. O item 21, it felt as a part of me has died along with the deceased, que é eu senti como se uma parte de mim morreu juntamente a pessoa falecida. Está incluído nesse item, nesta pergunta, o critério C1 de sintomas, que é perturbação na identidade, sentir como se uma parte se tivesse morrido desde o falecimento, e o critério C7, que é feeling, sentir como se tivesse perdido uma parte de si mesmo, né, o C7 do CID-11. No item 22, eu tive dificuldades em experienciar sintomas positivos, emoções positivas, na verdade, né? Tá incluído o item, o critério C8 do CID-11, que é uma inabilidade de experienciar humor positivo. Então, esses eram os itens que faltavam e os itens foram contemplados pelo plus de 4 perguntas no instrumento. Nós previmos uma análise de dados, 3 análises de dados, né? A gente pretende fazer uma análise fatorial exploratória para ver a estrutura interna do teste, né? A partir do KMO e o teste de felicidade de Bartlett. Também a gente vai fazer a curva ROC, fazer a análise Receiver Operation Characteristics, para determinar um score de ponto de corte, caso e não caso, para o TG-ISR+, e uma hipótese diagnóstica de transtorno de luto prolongado. Também a gente vai utilizar os scores do PCL-5, que é o instrumento de TEPT, para avaliar a validade concorrente. Nós vamos também, como a terceira análise, é a teoria de resposta ao item, que a gente vai utilizar um modelo para itens policotômicos. A gente vai utilizar os seguintes parâmetros de análise. O GRM, que é o Great Response Model, dado que é uma escala Likert. O GPCM, Generalized Partial Credit Model, dado que os itens partem do mesmo conceito, né, de transtorno de luto prolongado, e uma RSM, Rating Scale Model, dado a escala Likert estar dividida em intensidade, né, nunca e sempre. A gente também estima a comparação que considere os seguintes critérios, né? A gente vai fazer uma seleção do modelo que faça mais sentido a partir de uma AIC, desculpa, e também uma AICC, que é adaptada para o tamanho da amostra. Nós também vamos testar uma BIC e uma BIC ajustada para o tamanho da amostra. Também vamos utilizar o HQ e estimar os parâmetros de discriminação e dificuldade de cada item e a curva características dos itens. Aqui a gente tem o nosso cronograma atualizado. E é isso, muito obrigada, gente. Jéssica, muito obrigado pela apresentação dentro do tempo, até tu usaste um pouquinho menos do tempo, né? Acho que todos aqui ficou muito clara a apresentação. Nós vamos passar então agora a